Olá a todos e todas, é um prazer enorme estar com vocês no Sílabas. Meu nome é Lara Freitas e a gente vai conversar sobre ecovilas e comunidades, essas inspirações ao redor do mundo. Nós temos várias ecovilas, várias comunidades com diferentes experiências, né, nos mostrando como é possível viver de uma outra forma, respeitando a capacidade dos locais, criando maior qualidade de vida entre as pessoas. E aí, para a gente começar, né, a gente olhar o conceito de ecovila, né, tanto para uma comunidade tradicional quanto intencional, são comunidades que usam processos participativos para integrar holisticamente as dimensões ecológicas, econômicas, sociais e culturais da sustentabilidade, visando regenerar ambientes sociais e naturais. E falando em regeneração, né, o desenvolvimento regenerativo prevê desenvolvimento humano, criando saúde nos ecossistemas. Compreende elementos únicos, diversos, humanos, não humanos, de cada lugar, como parte crucial desse desenvolvimento, desse design. E as ecovilas dão alta prioridade para a produção local de alimento, produção orgânica, sistemas de energia renovável, materiais de baixo impacto empregado nas construções, esquemas de apoio social, familiar, uma grande diversidade cultural, a identidade do lugar, a qualidade espiritual da comunidade envolvida, governança circular, horizontal, com processos profundos participativos e várias formas de tomada de decisão. Também considera a economia solidária, a saúde e também a educação como prioridade. E aí, nessa jornada das ecovilas, né, alguns marcos são importantes. Começa lá em 91, com o pedido da Gaia Trust para o Robert e a Diane Gilman fazerem uma pesquisa ao redor do mundo para ver o que estava acontecendo nessas comunidades. E a partir disso, né, foi percebido que havia um mesmo elemento, né, que unia essas diferentes experiências. E ao voltar dessa experiência, dessa pesquisa, Robert e Diane cravaram o termo ecovilas. Além disso, depois de perceber, né, toda essa experiência, né, foi feita a criação da Rede Global de Ecovila, para que pudesse essas comunidades trocar e se fortalecer nesse processo. Em 2000, 2005, né, a cada ano que foi passando, realmente esses marcos foram momentos de virada no processo das ecovilas e todo o processo educacional voltado para fortalecer outras comunidades ao redor do mundo. E as ecovilas buscam integrar os princípios do design ecológico, as tecnologias, as estruturas sociais participativas, todas as ferramentas que contribuem com esse processo. Mas também estão conectadas às áreas, principalmente rurais, muitas vezes, e outras áreas urbanas, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, e em diferentes países. E também buscam, né, mostrar que realmente uma outra forma de viver é possível, né, considerando um respeito e uma qualidade focada na sua biorregião, englobando sempre as várias dimensões da sustentabilidade. E para a gente olhar um pouquinho o que são essas ecovilas, quais são as experiências que elas nos ensinam tanto, a gente vai começar com um giro pelas ecovilas, pelo Senegal. O Senegal vem aí dando passos interessantes nos últimos anos e na última década, criando o Ministério das Ecovilas, para que pudesse apoiar 300 vilas tradicionais, para que mantenham a sua forma de viver, para que possam, né, continuar existindo com essa qualidade original. Damanhur é uma comunidade muito unida pela criatividade e ela está disposta numa região da Itália, né, e se configura como uma federação, unida pelo mesmo propósito. Tem uma ligação muito grande
também com os processos institucionais, políticos locais, mostrando também que essa interação é fundamental e ela pode ser nutrida pela ecovila. E uma das principais ecovilas que são muito inspiradoras é Findhorn, que fica no norte da Escócia, numa linda baía, e que nasce, né, de um terreno arenoso que se tornou fértil em muitas dimensões. Findhorn nos mostra que uma comunidade pode evoluir de 3 pessoas, que são seus fundadores, né, para uma grande comunidade, não só residente, mas conectada ao redor do mundo. Então, Findhorn traz experiências aí de negócios, de diferentes experiências em construção, no tratamento de esgoto com a Living Machine, no campo da cultura, né, com o resgate das danças circulares, com a criação do Universal Hall, com uma intensa produção cultural, um espaço de artes, um centro que não só trabalha para a comunidade, mas também atende todo o entorno da região de Moray, e várias outras experiências, como a produção de alimentos local também. E as experiências que Findhorn traz nos diferentes partes do assentamento, com as diferentes experiências em construções ecológicas, que ao redor do tempo foram gerando mais e mais aprendizados até chegar hoje na forma como está se expandindo com novas construções. É uma comunidade que sempre esteve na vanguarda, atuando sempre como um farol para outras comunidades também. E o compromisso muito forte com protocolos, com campanhas que realmente colaboram para a gente responder aos nossos desafios atuais. Também uma especial atenção para os materiais locais. Por exemplo, o Santuário da Natureza foi desenvolvido com apenas 1.200 libras, usando os materiais locais, usando tudo disponível. A mesma coisa foi feita com as casas barris. Com os materiais, né, sendo dispostos por uma destilaria, puderam se transformar em diferentes formatos de casas. E aí, hoje, né, com uma expansão, também novos aprendizados, novos formatos, as construções definidas, também baseada nesse histórico de aprendizagem. Os processos sociais, né, que Findhorn traz para tomadas de decisão, uma profunda caminhada com o consenso, né, e a produção local trazendo disponível para a comunidade os alimentos, o resgate de antigas receitas, mas também a produção local, por exemplo, de painéis solares. Tudo isso compondo uma diversidade de atuações, tanto no campo social, no campo da economia, no campo da cultura e no campo da ecologia. E a Living Machine é um sistema de tratamento biológico de esgoto, né, usando as plantas para tratar os efluentes gerados pela comunidade. E aí mais uma vista dos tanques sucessivos, né, onde esse tratamento biológico é feito. LA Ecovillage, uma outra experiência, jamais interna ao ambiente urbano, mas também que carrega essa experiência, né, esse DNA das ecovilas, da qualidade de vida entre as pessoas e das pessoas com o seu entorno, com o seu lugar. LA Ecovillage nasce de um processo, de um bairro perigoso, onde as experiências partiram da relação social, de como o suporte entre uma pessoa e outra e de um grupo pode transformar o seu entorno. Então, LA Ecovillage nasce dessa experiência, né, de como lidar com os desafios locais, né, a partir de pequenos passos. Ao transformar também o ambiente social, também transformou o ambiente físico, né? E não só a relação interna da ecovila, mas também na sua relação com os elementos do entorno. Então, desde a rua, da calçada, dos jardins, tudo isso foi transformado também como se a ecovila tivesse transbordado para esse ambiente. Então, a qualidade interna, né, do diálogo, da comunidade, também une a comunidade do qual ela faz parte mais amplamente.
Ítaca, em Nova York, é uma experiência também muito interessante, onde todo o sistema, né, de assentamento, o design ao redor de um sistema de água, as construções, as diferentes construções, o reflorestamento, a produção de alimento, estão todas presentes. Um pouco, né, também, ela se preparando para uma ampliação, também previsto dentro do seu design. E sempre, né, caminhando junto com o avanço, né, do sistema comunitário, circular, participativo, em cada parte desse design. Auroville, na Índia, nasce a partir de um platô erodido e hoje é uma grande floresta, uma cidade em que recuperou muito da sua floresta natural. A partir da coleta de sementes, a partir da contenção da água, a cada tempo ela vai recuperando novamente todo o seu ecossistema. A partir do Matre Mandir, como centro da comunidade, como centro espiritual, o propósito unindo toda essa comunidade, mas também uma comunidade internacional, né? Ela especialmente é um território internacional dentro da Índia. A cultura, a arte também muito presente em Auroville, desenhando junto, né, todos os processos sociais. Disselkind também é considerada uma das ecovilas mais tecnológicas, fica na Dinamarca, e também a gente pode perceber no seu assentamento a relação entre os espaços construídos, entre o equilíbrio entre o mundo natural e o mundo social. Muitas delas são realmente construções mais tecnológicas, perto de outras ecovilas. Elas apostaram nessa também construção diferenciada. Os experimentos podem ser, então, sempre diversos, né? Não só, às vezes, a gente priorizar a bioconstrução, um material com terra, mas também as experiências podem migrar para uma solução mais tecnológica. As ecovilas realmente dão boas-vindas para a experimentação, né? Então, é sempre um grande convite que é feito, como podemos responder às questões locais dentro da capacidade local e do planeta, como é que a gente pode gerar soluções eficientes e com conforto, de baixo custo, né, com uma baixa pegada ecológica, mas que também muitas vezes podem ser de alta tecnologia. Então, assim, a gente colocar as várias, né, essa abertura, as várias soluções para cada contexto, para cada lugar, para cada comunidade, é um ponto essencial. E aí uma outra experiência interessante, assim, mostrando a forma, né, de organização social na relação com o ambiente natural, são as village homes. As village homes, na década de 70, nasceu uma grande experiência a partir de Judy e Michael Corbett, e foram usadas muitas soluções diferenciadas para criar realmente esse contexto do village homes. Essa imagem que a gente está vendo é muito interessante porque é uma grande maquete, uma grande maquete para entender todo esse contexto do território, do design, para ser, né, desenvolvido junto com as pessoas do lugar. E nasce dentro de um contexto, Village Homes, né, numa crítica muito forte aos contextos no qual a cidade estava envolvida, o cenário americano, né? Então, uma grande expansão das cidades, a questão dos subúrbios, né? A ausência da priorização da escala humana, uma intensidade de urbanização. Então, tudo isso foi levando, né, a grande submissão também aos automóveis. Então, tudo isso foi o cenário em que, na década de 70, né, destacou a importância das soluções trazidas pelo Village Homes, e pela Judy e pelo Michael.
E isso gerou, né, como uma alternativa, né, gerando discussões com relação ao novo urbanismo e também a novas formas locais, né, de gerar um arranjo entre a comunidade e o seu local de moradia. Localizado em Davis, né, na cidade universitária da Califórnia, foram produzidas aí 242 unidades residenciais, e aí foram resgatados vários processos de vizinhança. O primeiro balão de ensaio foi feito por um grupo inicial, mas só depois que realmente avançou, e com a filosofia, né, de construir uma vizinhança socialmente e energeticamente eficiente. E a partir dessas premissas, né, foi feita uma continuidade em alguns pontos polêmicos, assim, com relação ao Conselho Municipal, com relação à urbanização da cidade de Davis, mas as experiências trazidas como a largura, um questionamento da largura das vias, né, a forma de orientação, então, a implantação da unidade habitacional de uma maneira que todos pudessem ser favorecidos em relação ao sol. Várias questões foram priorizadas, né, nesse processo de desenho de Village Homes. Também o manejo de águas, a compatibilidade com a agricultura e a relação com a habitação, e vários outros recursos sociais também foram agregados, né, muitas vezes os lugares cumprindo mais de uma função. E um pouco o assentamento, né? Como é que a gente visualiza uma outra relação, né? Um outro ponto de equilíbrio entre as unidades habitacionais e toda a necessidade, né, dos espaços de circulação, de acesso, os elementos que estruturam, né, a vida, o alimento, a relação com a água e também muito transformando, né, esses jardins em algo produtivo. E no desenho do meio, né, vocês podem ver, né, esse ponto de equilíbrio entre as casas e o meio de acesso, né, os bolsões, os clusters. A cada 8 unidades, né, possui um cluster de produção, mas também tem a produção também comunitária também prevista. E hoje uma imagem aí ao final de como todo esse sistema, esse ecossistema está. O projeto, né, traz um eixo muito forte, né, da vida social, a criação dos ambientes para favorecer o encontro, para favorecer o uso pelas pessoas. As ruas estreitas acabam economizando muito dos recursos, né, só tendo o essencial desse elemento, né, a quantidade de material somente necessário. Isso cria espaço mais ainda para a natureza estar, né, sendo mais abundante. E também a localização estratégica das unidades habitacionais, realmente um acesso ao sol, né, todos os residentes têm essa disposição, né, essa qualidade de acessar o sol. Então, as inovações foram diversas nesse ponto, unindo a vida social, a vida econômica e a ecológica. Uma diversificação também nos padrões das habitações, né? Não só nos níveis de renda, mas também em formatos, em soluções, em materiais. E cada uma delas com a oportunidade de ter o seu gramado, o seu parque, o seu espaço, né? Para evento, para os eventos sociais e confraternização com a vizinhança. Então, são elementos chaves aí que esse desenho proporciona, né? Então, comunidades com um desenho intencional, que traz uma solução, né, que responde melhor aos elementos que são essenciais à vida. E também um cuidado coletivo, né, a partir dessa abundância de espaços verdes, né, e produtivos, também requer também o cuidado e o engajamento para mantê-los. Um elemento chave é que
ao ser criado Village Homes, também foi criado a Associação de Moradores. E essa associação ela tem um papel fundamental em fomentar o senso comunitário, né? Então, apoiar a comunidade a trabalhar junto, né? E cada morador, então, é integrado automaticamente a essa associação e participa de todas as decisões do assentamento. Também, né, é o momento onde todas as manutenções, todos os recursos necessários para a manutenção das áreas comuns são conversadas, mas também tem aqueles mantenedores, né, os diretores, que também dão suporte a isso voluntariamente. E a integração entre essa associação e a dinamização comunitária e como também o engajamento em diferentes frentes, como a arte, isso é uma tônica ao longo do tempo. Também Village Homes também é um dos focos é a eficiência na energia solar. Então, tanto os modos ativos como os passivos, a criação de diversos tipos de casas solares, a conservação de energia na habitação, então uma eficiência no isolamento, então diferentes soluções para realmente responder como ser eficiente, como priorizar a questão energética. Uso de cores claras nas fachadas, materiais com massa térmica, tudo isso priorizando e respondendo à questão energética. Outra questão também, a insolação adequada, né, como cada casa recebe uma quantidade interessante do sol, mas também prioriza aí a ventilação natural. Então, os beirais, as aberturas estratégicas, pergolados, trepadeiras, sombreamento, a escolha de espécies que possam perder as folhas no inverno para que o sol chegue com mais propriedade. E em diferentes estações isso vai cumprindo diferentes funções. Também a orientação das fachadas, né, mantendo o ambiente interno fresco durante a noite, também são bem ventiladas para trazer o conforto. Ainda enquanto a energia, né, também o cuidado para a energia no aquecimento de água. Então, eles têm um nível de suficiência aí por 7 meses e atende aí 40%, 50% do que é necessário no aquecimento. As contas também são monitoradas, como conservar, as soluções simples para cada casa, outros sistemas mais sofisticados de monitoramento. Então, tudo isso como um grande conjunto, né, no desenho das casas e do assentamento, muito estreitamente casados. Então, também além do compromisso com a energia, também um desenho muito apropriado para os caminhos e para a acessibilidade, né? Um grande incentivo à caminhabilidade da vizinhança, né? Realmente as pessoas poderem caminhar a pé, acessar todos os lugares de uma maneira muito com fácil acesso. E várias trilhas de bicicleta também ligam a elementos no entorno, como a universidade e o centro da cidade. A conexão com as ruas sem saídas, também protegendo toda a circulação também, né, reduzindo assim a movimentação interna e priorizando os meios de transportes mais corretos e ambientalmente mais sustentáveis. E assim, em vários locais estratégicos, possuem a conexão com o jardim produtivo, né, a área de agricultura, a produção do vinhedo, o pomar em áreas estratégicas, somadas aos clusters, diretamente ligados às habitações. Então, os clusters trazem o espaço, né, onde muitos dos plantios, a diversidade, né, aquela horta comunitária para esse número de habitações acaba acontecendo. E várias produções, né, para suprir essas unidades habitacionais acabam ocorrendo.
O que é importante destacar é que Village Homes dá uma alta prioridade ao senso de comunidade e à conservação de energia. E isso perpassa todo o sistema de vida. Trazendo isso para o entorno, cercas e arbustos, né, integram os espaços, delineiam os espaços com muita vegetação, acessando pomares, os jardins, os vinhedos, os trajetos ligando e interligando todo esses espaços da comunidade. Também muito deles totalmente produtivos, em pequena escala, associado também ao manejo de águas pluviais no terreno. Então, várias soluções foram criadas para criar bacias de captação, soluções de biovaletas, espaços verdes aí que melhoram e casados com as habitações, trazem qualidade do ar e um microclima mais interessante. Também foram criados assim, vários riachos, né? Quando a intensidade de chuva acaba vindo, né? Forma-se riachos, né? Por essas biovaletas, por esses caminhos da água que foram priorizados no Village Homes. E um grande balanço positivo, né? Que a gente pode extrair desse aprendizado da implantação de Village Homes ao longo dos anos é que houve um monitoramento do manejo de águas, né, e ele se mostrou muito eficaz. E o paisagismo produtivo tem sido aí gerado a partir praticamente 80% das necessidades dos moradores. E a vida comunitária segue, né, com uma harmonia interessante. E por outro lado, né, no começo houve uma grande dificuldade de aprovação de um projeto tão diferenciado. E a redução das larguras das ruas também fez com que o regulamento municipal fosse alterado. E a partir dessa alteração, né, com a economia desses espaços, isso gerou uma economia, né, de recursos para usar na criação do paisagismo das áreas comuns. Então, a estratégia, mesmo que desafiadora, acabou sendo incorporada numa política pública, né? Então, a valorização dessa experiência, né, e de realmente, né, impulsionar o novo, também, apesar das barreiras e dos desafios, também pode gerar aprimoramentos, né, no processo municipal envolvido. Já uma outra experiência, também pensando em ecovilas, em assentamentos e comunidades resilientes, acho que vale destacar o Beds Edge, que fica no Reino Unido, no sul de Londres, onde também cada elemento, né, o design desses assentamentos são cuidadosamente definidos. E tanto a captação, né, dos ventos, como essas chaminés foram caprichosamente, né, desenhadas para se adequar à maior intensidade, né, o vetor de vento. Também o assentamento, né, a distribuição do assentamento, usando não só um espaço para uso residencial, mas também comercial, nessa integração de uso misto, gerando espaço, reservando espaço também para a produção de energia e também para a diversidade de modos de mobilidade, integrado a uma vizinhança já existente. As construções também tiveram, né, a orientação estrategicamente colocada e a combinação entre espaços residenciais, espaços comerciais, áreas comuns definidas, né, numa relação com o sol, com a função que cada uma vem cumprindo. E o mais interessante a ser destacado, não só em relação ao design, mas também o pensamento gerador, né, o mais norteador do Beds Edge,
a construção né, dessa ecovila, desse ecobairro, se baseia nos consumos, né, na pegada ecológica do britânico médio. E a partir desse consumo, né, os principais elementos com relação à pegada foram repensadas para que, ao habitar esse local, o morador já tivesse uma redução na sua pegada ecológica. Então, só com as estruturas pensadas no BEDZ em relação à energia, mobilidade, consumo de água, quilometragem embutida, produção de alimentos ou geração de resíduos, já, né, só com os sistemas principais, já teria uma redução de 3 planetas para 2. Porém, a meta é chegar a um planeta que realmente é o número, né, é o que nós temos realmente, né, em relação à biocapacidade do planeta para a gente sobreviver. Então, isso inclui uma decisão no estilo de vida, nas soluções do cotidiano, né, de que cada morador também tem que tomar para apoiar, né, estar apoiado por todas as estruturas que foram desenhadas, mas também poder chegar a um único planeta. E assim, essa combinação, né, da estrutura física com as decisões sociais possibilitam realmente o alcance dessa meta. Também o Ecobairro Vauban, né, enquanto comunidade, enquanto solução para um assentamento sustentável, resiliente, né, com estruturas sociais fortes, ele também tem uma história muito interessante que ele foi pensado para ser um local sem carro, um assentamento sem carro. E a imagem no centro, né, com as crianças ali realmente usando tranquilamente o espaço público, é a síntese, né, dessa possibilidade de design, né? Como a gente coloca, né, os veículos, os carros, né, todo o transporte motorizado no seu lugar para priorizar as pessoas e a qualidade ambiental do assentamento. Nesse sentido, várias estratégias, né, foram pensadas, os caminhos, né, a restrição ou a possibilidade de compartilhamento de carro, tudo isso colaborando para que essa qualidade e essa segurança possa ser fornecida aos moradores. O espaço também ele foi desenhado a partir de novas estruturas e aproveitamento retrofit das estruturas existentes. Criado espaços comunitários para onde acontece a feira dos produtores, a feira de trocas e muitas outras encontros, né, cidadãos comunitários. Os quintais os quintais para encontros mais comunitários também são um espaço interessante, casado com toda a infraestrutura verde pensada ao longo dos caminhos, né, e dos acessos. Aqui a gente pode ver, né, como que o sistema verde, né, e o sistema de mobilidade estão em relação às edificações. Então, as edificações, muitas delas são soluções comunitárias, né, e habitações sociais, então, geridas comunitariamente também, somadas ao sistema, né, de como o transporte chega somente nas pontas, né, do assentamento, internamente somente um tram, né, um VLT com baixo ruído, assim preservando toda essa qualidade, né, de caminhabilidade para os ciclistas. E a partir disso, né, dessa relação, também a recuperação com o curso d'água junto ao assentamento, criando um espaço muito convidativo, muito seguro no coração do bairro. Aqui dá para ver um pouco essa estrutura, né? O que é em vermelho são para veículos e o que é verde e amarelo é mais restritivo e focado mais nos pedestres ou algum acesso estratégico como os amarelos, né? Que é de tempo
só carga e descarga em tempo reduzido. E com isso, a gente consegue ter as crianças usando todos esses espaços comuns e também conseguindo, nos locais onde eram calçadas, se transformam em espaços também para um paisagismo mais interessante, produtivo, espaços para infraestrutura verde. E assim, também tem um link com a criação de novos negócios. Uma vez que o veículo não pode entrar, ele pode ser acessado por um serviço de entrega por bicicletas. Então, também dinamizando, assim, também gerando algo na dinâmica socioeconômica, né, do local. Mas, quando é necessário também a disponibilidade, né, de carros compartilhados de diferentes tamanhos, acabam estando também disponíveis para a comunidade. Então, todas essas experiências, né, que são algumas experiências, existem muitas outras experiências em diferentes lugares do planeta, no Brasil, na América Latina, mas é só para a gente poder perceber, né, como toda essa ecologia social, né, essa relação intrínseca das pessoas com o seu lugar de moradia podem se dar. Então, muitas soluções são possíveis para a gente reimaginar o mundo em que a gente vai viver, para que a gente possa ter inspiração, né, de possibilidades, de como esse design casado, né, favorecendo aspectos sociais da vida, favorecendo que os ecossistemas possam se regenerar, estão intimamente ligados e podem ser potencializados. Então, com isso, né, acho que a gente só inicia o diálogo, esse não é o final, eu só quis trazer alguns elementos, né, das quais eu tive uma grande oportunidade de me conectar ao longo da minha experiência, né, de aprendizado com as ecovilas. Esse grande aprendizado, né, que é um grande convite a gente experimentar novos caminhos, a gente poder trabalhar novas soluções, e mesmo que a gente tenha que transpor barreiras, né, como políticas públicas, como questões locais em que cada assentamento está inserido. É um grande convite, sim, a gente avançar e a gente poder transformar não só internamente, né, a partir desse movimento interno, que muitas vezes as pessoas querem fazer, né, de se mudarem para uma ecovila, mas a primeira coisa que tem que mudar é o interno, né? A primeira coisa é todas as relações, né, todas as barreiras, o repensar interno para que realmente dê suporte ao externo, que é de conexão com o outro, que é de conexão dessa vida comunitária e que é de profunda experiência, né, de cotidiano, de muitas vezes de conflitos, mas que dando boas-vindas a essa experimentação e ao aprendizado podem ser transpostos. Então, esse é o convite que eu venho aprendendo ao longo dos anos com as ecovilas, venho experimentando em processos comunitários e sempre essa ligação, né, entre o que precisa ser alterado internamente para que a gente realmente consiga gerar as transformações e novos designs externamente. Então, com isso, eu agradeço a escuta de vocês e até breve.